Glória a Deus. Eu vos saúdo aqui, os irmãos presentes, com a especial e poderosa paz do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus está presente aqui na sua vida e na minha vida. Vamos para a palavra dessa manhã, que é a palavra da Santa Ceia, uma palavra doutrinária, uma palavra para mim e para a sua vida. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo glória a Deus. Essa Bíblia aqui é um pouquinho diferente, né? Glória a Deus. Primeira carta, perdão, irmão. Volta lá, novamente lá, irmão. Vai, vem. É bom que você desfolhou a Bíblia, né, irmão? Que você familiarizou mais com ela. Isso aí faz. 1 Coríntios 11, 23, porque a Bíblia aqui, ela... acho que ela está em ordem cronológica, por isso que eu... Se fosse na ordem cronológica, eu estava no meio de uma coisa... Tudo tem resposta, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Diz assim o sacro texto: porque recebi do Senhor o que também vos, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo-lhe dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. 25. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comer este pão, esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, o cálice do Senhor, indignamente, será o quê? Do sangue do Senhor. 28. Olha o que diz. Examina-se, pois, um homem assim, e assim coma deste pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem que discernir o corpo, come e bebe para si. Eis aí a razão, porque há entre vós muitos fracos e não poucos que dormem. 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos, mas quando somos julgados, somos o quê? Para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em quê? Come em casa, vai comer em casa. Se tem fome, come em casa. A fim de não vos reunirdes para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando eu for ter convosco. Tá bom? Pode tomar assento, por gentileza. Glória a Deus. Jesus, ele é bom e as suas misericórdias duram
para sempre. Uma palavra aqui bem breve aqui. Na verdade, existiu 4 cartas escritas à igreja de Corinto. 4 cartas. Primeira, Paulo envia. Ele escreve uma segunda. Não sei se foi por essa ordem. Sei que foram 4. Primeiro, ele envia uma carta. Depois, ele envia uma segunda, queima a carta de Paulo. Ele envia a primeira, queima. Depois, ele envia uma segunda, é escrita. Ele envia uma terceira, queimam a carta que Paulo, o apóstolo, envia. E depois ele envia uma 4ª carta. E foram registradas quantas cartas? 2 cartas. Carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve em uma mensagem doutrinária, em uma mensagem a qual ele vai tratar acerca de assuntos relacionado à vida cristã, a vida cristã. E não muitas coisas. Paulo ele tem tratado de falar de coisas boas. Paulo tem muito problema para ser tratado aqui nessa carta de 1 Coríntios, 2 Coríntios. No capítulo 1, ele trata sobre a mensagem da cruz, a vocação dos santos. Ele dá a exortação à unidade da igreja. Ele clama por isso. Ele aclama a unidade da igreja. No capítulo 2, Paulo ele fala do caráter da pregação de Paulo. Ele fala sobre o seu caráter que ele tem de Cristo. Ele fala também sobre a verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Inclusive eu li era um dos textos que eu mais lia quando era novo convertido. E o bom é ser novo convertido todo dia, né, irmãos? Todo dia é bom ser novo convertido. Todo novo convertido tem aquele impulso. Que ele fala assim, ó: as minhas palavras não consistiram em palavras somente de sabedoria, mas no poder e na demonstração do Espírito. Ele está dando ênfase ao Espírito. Por quê? Ele vai tratar aqui, eu acredito, para dar aquele equilíbrio para que o camarada não se torne o quê? Legalista e ele não ser também espiritualista. Tem aquele camarada, evangelista Carlos, que ele é o legalista, tudo ele é da letra, né, irmão? A letra diz assim, ele é todo mais dentro da ética, muito legalista. Nada ele está vendo Deus, muitas coisas ele não enxerga o Espírito Santo, Deus falando. No final, depois assina, tá, irmãos? Depois, está assinando a assinatura da presença dos irmãos, né? Depois, no final, não, pode assinar agora você, que aí depois passa para os irmãos depois, lá no finalzinho. E tem aquele camarada legalista que tudo é letra, é Bíblia. Não, se não for assim, Deus não está falando ali, Deus não está revelando, tudo. Ele é mais letrado, não tem? Aquela coisa, mais letrado assim, quer ser tudo na prática, tudo no conhecimento. E ele disse que as suas palavras não foram só de sabedoria. Paulo explicou o seguinte: eu não estou desprezando a sabedoria. Aí ele diz, mas as minhas palavras também foram de demonstração do poder do Espírito. Ele comparou 2 coisas. Eu posso ser um homem cheio de Deus, cheio do conhecimento, e o homem cheio do Espírito. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Capítulo 3. Paulo ele vai tratar sobre a divisão, dissensão no meio da igreja, por um motivo, pela falta de espiritualidade. Escute. Aí ele diz assim, no capítulo 3: eu tive que tratar, com respeito, falando aqui relacionado ao Miguel, eu tive que tratar o irmão Miguel com leite, porque é bebê. Se eu desse um alimento mais forte para ele, uma feijoada, ele não vai aguentar. Então, quando ele é bebê, eu dou o que para ele? Eu dou leite. Mas vindo agora, sendo já adulto, ele come o quê? Um alimento mais? Aí Paulo ele trata disso. Eu vos criei-vos com leite e não com alimento mais sólido. Ele faz ele dá essa comparação do alimento.
Ele está dizendo o seguinte: vocês da igreja de Corinto poderiam ser pessoas muito mais abençoadas, não são? Porque querem ser muito espiritual, mas na hora de receber uma palavra dura, não consegue. Por quê? É menino. Então, o menino se cuida como? Com leite, não com alimento mais forte. Paulo está explicando o seguinte: tem muita gente que ele não está preparado para receber uma palavra forte, uma palavra dura. Sim ou não, irmãos? Mas a pessoa que ela é madura na fé, uma pessoa de Deus que busca a palavra, ele está preparado, tanto para uma palavra forte, uma palavra mais branda. Sim ou não, irmãos? Porque você não é menino, você é um homem, uma mulher na fé. Criou estatura. E ele prossegue no capítulo 3 dizendo: a responsabilidade dos que ensinam. Paulo até diz lá em Romanos: se é de ensinar, que haja dedicação no ensino. Não tem como eu ensinar se eu não buscar do alto, não buscar, não como que passar. Ele diz assim, o ensinamento. E ele, no capítulo 3, ele fala sobre os pregadores responsáveis. Pessoas que somente levam a mensagem, mas não têm responsabilidade. Ele fala sobre uma reprovação severa. Ele vai tratando sobre esses assuntos. E também no capítulo 4, Paulo vai demonstrar sobre relacionado como pai, relacionado filho e tal. No capítulo 5, pasme, o que vai ser dito aqui. Vocês leram, ou todos têm na sua Bíblia aí, capítulo 5 de 1 Coríntios. Paulo ele fala sobre a repreensão, a exortação relacionada à impureza sexual. Pasme aqui, irmãos, é uma coisa que acontecia lá. Acontecia lá. Pais, as próprias mães tendo relação com os filhos tendo relação sexual com as próprias mães, uma bagunça relacionado à questão da impureza, da sensualidade no meio da igreja, irmãos. Isso lá na época lá de Paulo, 1 Coríntios capítulo 5. No capítulo 6, Paulo ele trata sobre legítimo entre os irmãos, legítimo. Ou seja, se alguém tem alguma ofensa, chama o tal irmão e ora por ele, se acerta ali. Ele explica o seguinte: não precisamos levar tal irmão mediante a tribunais. Ele vai explicar que nós julgaremos os santos. Amém, irmãos? Nós julgaremos os santos. Aí ele condena a sensualidade. Também no capítulo 6. Ele diz assim, ó: tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Ele fala da sensualidade, ele fala acerca de outros assuntos. Capítulo 7, Paulo vai falar sobre respostas acerca do casamento. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Esses são os assuntos de 1 Coríntios. Passando aqui, ó, acerca das coisas sacrificadas a ídolos, capítulo 8. Paulo ele vai tratar sobre isso exclusivamente. Comendo coisas a sacrifícios a ídolos, capítulo 9. Ele fala da liberdade, os direitos do apóstolo. Ele vai falar que ele não se privou da graça, que com a graça ele conheceu a liberdade de Cristo. Capítulo 10, ele trata sobre exemplos da história de Israel. Assim como os judeus, Israel peregrinou e alcançou testemunho pela fé, assim também nós alcançaremos testemunhos, vitórias, bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Ele também trata, o cristão deve fugir da idolatria. Olha aí, irmãos, são assuntos diversos. No capítulo 11, Paulo ele trata sobre alguns assuntos. Um deles é o véu e o uso na igreja de Corinto.
Essa semana eu entrei dentro do ônibus, 718, não quis esperar no carrinho, nem carro, nem para ir para Jardim América, vim pelo 718. Primeira cadeira que eu vi, sentei. E tinha uma jovem do meu lado, uma jovem mesmo. E eu falei assim, Pai do Senhor, ela me cumprimentou com a paz do Senhor. E eu falei, então deve ser de alguma igreja pentecostal, me cumprimentou com a paz do Senhor. Que quando alguém te cumprimenta com a paz de Deus, você logo coloca o seguinte, então não é da igreja pentecostal, não é uma assembleana, não é batista, não é nem maranata, nada. É do véu. Aí como eu percebi, eu perguntei a ela assim, irmã, caso você precise orar pelo um pai seu, orar pela sua mãe, num milagre para acontecer, na hora ali, você perdeu o véu, o pano ali, o que você faz? Irmãos, olha o que ela me falou. Eu clamo a Deus. Mas clamar não é a mesma coisa de orar, filho? Ele não ensinando essa. Então tá bom. Tá, clamar é diferente, tá bom. Mas eu te perguntei sobre orar. O que você faz? Não, eu não vou perder. Não, tudo se perde. Vai que perde uma hora. O que você faz? Eu clamo. Eu falei, te perguntei, o que você faz? Ela falou assim, fazer o quê? Eu tenho o véu da minha cabeça, que é o cabelo. Eu tenho o véu, então fazer o quê? Aquela hora. Ou seja, aqui tem uma confusão que está acontecendo hoje, no século 21, que já ocorria. Aqui, algumas mulheres, não vão falar o caso aqui hoje, usavam os véus naquela época até para ter aquela diferença, né, das mulheres de Deus das prostitutas, ou daquela mulher, né, que não eram pessoas de Deus, estava ali no meio, então tinha uma diferença. Porém, o véu, o cabelo é o véu da mulher. E pessoas, isso se tornam legalistas, porque ficam presas com um pedaço de pano na cabeça. Se não tiver o pano na cabeça, você não tem como orar. Se precisar orar aqui agora, eu não tenho o véu da cabeça. O seu cabelo é o véu. Portanto, olha que mistério. É muito mais fácil um homem ficar calvo, e todos ficam calvos, menos eu. Felipe Gilmar não é calvo, é milagre, tá, irmão? Porque a maioria, todos ficam. Agora, uma mulher pode tem homem aí com 25 anos, 30 anos já é calvo. Uma mulher pode chegar a 70 anos, 80 anos, você viu ela ficar calva, irmãos? Porque Deus deu como véu o cabelo. Aí tem mulher que quer cortar o cabelo que nem de homem, né, irmão? Não, moço, é o véu. Aí sim, você não vai cortar que nem de homem. Mas também você não vai colocar um pedaço de pano na cabeça, esse aqui é o meu véu. Então, são legalistas. Criam situações que não existem. Quem está compreendendo isso aqui, diga amém, irmãos. Aí, ele vai tratar sobre isso. No capítulo 17, ele vai tratar se relacionado à instrução quando a celebração da Santa Ceia do Senhor. Sobre a Santa Ceia do Senhor. Nisto, porém, vos escrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais para não melhor, e sim para pior, porque quando antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunir na igreja, em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo vai falar sobre divisão, série de coisas. Agora imagine tanta coisa que Paulo está tratando aqui em Corinto, irmão. Ele tinha muito trabalho, sim ou não, irmãos? Só para fechar aqui, o capítulo 12, ele trata sobre acerca dos dons espirituais. Dons espirituais na igreja de Corinto, ele fala de quantos dons? 9 dons. Eu já vi gente falar que tem 23 dons que descobriu em 1 Coríntios. Isso foi uns 20 anos atrás. Até hoje eu estou tentando achar. Já me falaram isso mesmo, diante de Deus, desse altar aqui, irmãos. Aí ele fala sobre a unidade orgânica da igreja, no versículo 12. Isso fala sobre espiritualidade. Capítulo 12, ele fala sobre isso. Capítulo 13, ele fala sobre o amor. É um dom supremo. Ele fala dos dons do Espírito e fala sobre o amor. Para ter o amor, irmão, precisa ter o dom?
como é da revelação, da visão, dos milagres? Sim ou não, irmãos? Um exemplo, Senhor, eu não amo porque eu não recebi o dom do Senhor de amar. Não, o dom de amar você pode ter todo momento. É abrir o coração, suportando uns aos outros e amando aquele quem te persegue. Tá bom? Capítulo 14, ele trata sobre o dom da profecia, que é superior às línguas. Inclusive o Salmo diz assim, quando vos reunir, tem salmos, tem doutrina e tem revelações. É um culto completo. Já pensou em um culto só com profecia, irmão? Já pensou um culto só com língua estranha? Tem doutrina, tem revelação e salmos, né? Que é louvor, tem doutrina e tem revelação. Aí, ele diz aqui, sobre os dons em fase dos visitantes na igreja. Ele vai falar sobre essa instrução aqui. No capítulo 15 ele fala sobre a ressurreição. E no capítulo 15 ele fala sobre os vivos serão transformados. Ele fala sobre o arrebatamento. Acerca da coleta para os necessitados da Judéia, Paulo vai falar sobre as ofertas. E prossegue muita coisa em que Paulo vai tratar relacionado à igreja de Corinto aqui, irmãos. Pastor, por que essa palavra? Porque é uma palavra pastoral, irmãos. Sabe que às vezes acontece comigo, às vezes queremos dar uma palavra somente de avivamento, uma palavra às vezes que você vai arrebentar, que você vai conquistar. Sim, irmãos, de fato é. Mas a obrigação do líder, do pastor, dos obreiros, também é ter palavras pastorais. Porque são as palavras pastorais que vão nos direcionar ao caminho da verdade. Sim ou não, irmãos? As palavras pastorais que vão nos dar um alimento para nos realmente conquistar o caminho certo da vitória. São as palavras doutrinárias, são as palavras pastorais que vai falar acerca da vida espiritual. Como que eu estou com Deus? Se eu estou buscando a Deus, se eu estou orando, se eu estou clamando. Nessa manhã, durante a semana, vocês oraram a Deus, vocês clamaram a Deus, entregaram a sua vida de fato, leram as escrituras, como que está? Então essas palavras doutrinárias, palavras pastorais, vêm como despertamento para as nossas vidas. E Paulo agora no capítulo 11, ele vai falar acerca da Santa Ceia. Ele diz: recebi do Senhor que também vos ensinei. Paulo não está passando nada aquilo que não é dele. Pelo contrário, Paulo está ensinando, está repartindo aquilo que recebeu do Senhor. Homem de Deus, mulher de Deus, não passa nada para frente daquilo que é seu. Ele passa aquilo que pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ofereceu a Deus. Ele não recebia nada de si mesmo, recebia do Senhor e Salvador Jesus. Nessa manhã tu vai receber de Deus a instrução, a vitória, a unção para a sua vida nessa manhã, no nome de Jesus. Pastores do altar, homens do altar, não recebe nada de si mesmo se não for dado pelo Senhor dos Exércitos. Tudo que vem primeiro para a igreja, vem do alto, passa no altar e passa para a igreja, para que sejamos assim fortalecidos no Senhor. Ele diz: da maneira que o Senhor me ensinou, eu também faço com vós também, com vocês também. E o Senhor, ele tomou o pão, e ele, quando toma o pão, ele deu graças, e dizendo: obrigado, Senhor, porque eu te dou graças por esse alimento. Da mesma forma ele diz, quando pega no cálice do Senhor, ele diz: eu dou graças ao Senhor por esse alimento. Nessa manhã você está aqui, sabe para quê?
simplesmente para levantar as tuas mãos e dizer: eu te dou graças a Deus por mim e pela minha vida nessa manhã. Eu estou aqui para lhe dizer graças, Senhor. Eu te dou graças a Deus, porque o Senhor me deu livramento, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu e o Senhor me conservou. E estou aqui para te adorar e dar o meu melhor de mim. Quem está aqui nessa manhã para dizer: Senhor, eu te dou graças. Eu te dou graças, Senhor. Eu te dou louvor, eu te dou adoração e glorificação. Ele diz: porque é semelhante modo de haver ceado, e também dizer: neste cálice a nova aliança no meu sangue, fazer todas as vezes que beberes, em memória de quem? Em memória de Cristo Jesus. Paulo não está fazendo em sua memória, ele está dizendo em memória de quem? De Cristo Jesus. Estamos aqui nessa manhã não para trazer a memória de quem já morreu ou de quem já passou na nossa vida. Estamos trazendo a memória aqui nessa manhã de alguém que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam ter comunhão, vocês precisam participar do pão, que é o corpo de Cristo, e precisam ter comunhão com o sangue do Cordeiro. Vocês precisam fazer isso até que Ele venha. Paulo está dizendo: aquele que prometeu vai descer, aquele que prometeu vai vir. Enquanto Ele não vem, a igreja vai subindo em comunhão, adorando a Ele, dizendo: Senhor, te dou graças por esse pão, te dou graças por esse corpo que é representado pelo Senhor, te dou graça por esse cálice, te dou graça pelo sangue derramado na cruz do Calvário. É isso que Deus está ensinando a igreja de Corinto. Ele está dizendo: enquanto não vem o arrebatamento, a igreja do Senhor está dizendo: te dou graça, Senhor, pelo Senhor ter morrido por mim na cruz, pelo Senhor ter tomado aquela chibatada, ter morrido, porque se não fosse a tua morte na cruz, eu não estaria aqui para te louvar em espírito e verdade. Ele está dizendo: anunciais a morte do Senhor, quando lembrar que aquele sangue de um inocente desceu na cruz para salvar um pecador, e você faz isso até quando chegar o arrebatamento da igreja. Paulo está ensinando o seguinte: eu vou participar com vocês, eu vou ministrar para vocês a Santa Ceia, do corpo, esse pão, do sangue que foi derramado. Mas vamos fazer isso, vamos perseverar, porque vai chegar o momento que não vai precisar mais eu dar a Santa Ceia, que não vai precisar mais eu ministrar para vocês. E eu, de repente, alguém pergunta: quem será então que vai ministrar para nós a Santa Ceia? E ele explica: o mesmo Senhor vai sentar na mesa com os teus filhos e vai dizer: vinde e possuir por herança o reino que vos está preparado. Desde a fundação do século, Ele mesmo vai servir a ceia para você, e nós estaremos lá dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, porque eu estou participando aqui. O mesmo Senhor, Ele mesmo, que vai ministrar para nós. Por isso nós estamos fazendo isso, até que chegue o grande dia. Até que Ele chegue. Prossegue: porque aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será o quê? Réu do corpo e do sangue do Senhor. Ele explica muito bem aqui, irmãos. Aquele que come indignamente será réu. Sabe por que réu? Eu não parei para fazer uma examinação, para examinar mesmo de fato aqui, mas já lendo aqui, já dá a entender. Aqui, irmãos, quem morreu na cruz, que derramou sangue dele por nós? Jesus. O seu corpo foi dilacerado, tomou chibatadas. Ele sofreu por quem? Por você e por mim. Então,
Se eu não valorizo o sacrifício de Cristo na cruz, se passa desapercebido por mim, e não valorizo o sangue dele derramado na cruz, eu participo de qualquer maneira, celebrando a morte dele como se fosse algo comum. É como se ele estivesse dizendo: vocês estão voltando a sacrificar a Cristo mais uma vez na cruz. Estão fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito, porque nós temos que ter respeito pelo um dia alguém ter morrido na cruz e ter derramado o teu sangue. E por isso que através do teu sangue fomos libertos, porque era réu de juízo. E através do sangue dele, ele nos livrou de réu de justiça e nos deu a graça pelo teu poder ali na cruz do Calvário. E hoje somos agraciados. Mas quem faz isso ao contrário, não valorizando o corpo e o sangue de Cristo, será culpado, o réu no dia, porque faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira. Cristão, servo, vocês têm compromisso, eu tenho compromisso, os obreiros têm compromisso com o corpo e o sangue de Jesus, de forma séria. Porque se não fazer de forma séria, eu vou voltar novamente a zombar como os homens zombaram de Cristo na cruz. Sim ou não, irmãos? Prossegue 28. Examina-se, pois o homem é assim, e coma deste pão, e beba do cálice. Quem tem que examinar o homem, irmãos? Hã? Não é o Espírito Santo, não? É ele mesmo. É o homem que tem que examinar ele mesmo. Ele que tem que fazer uma autoanálise. Me perguntaram uma vez, agora esses dias, falaram assim comigo assim: pastor, eu sou uma pessoa do bem. Falou assim comigo, numa conversa, falou assim: Kleber, eu sou uma pessoa do bem. Fiquei até uns 3 anos na igreja. Hoje eu tenho o meu som montado. Eu alugo som, não é nada de funk, de baixo escalão, mas deixa de coisa do mundo, né? E eu tenho o meu som. E se eu fosse voltar para a igreja? Ou se eu não fosse para a igreja? Eu sou um cidadão de bem, pago meus impostos, pago os meus compromissos. Eu vou para o inferno por causa disso? Eu vou ser lançado no inferno? Eu falei assim para essa pessoa: se tudo eu te dar a resposta, você nunca vai procurar se examinar-se a si mesmo. Se de tudo alguém te dá a resposta, você nunca vai procurar saber a sua própria resposta e se examinar a si mesmo. Aí eu fiz uma colocação para ele, até bem interessante, no dia, que ele ficou assim, pensando. Ele falou: não tem como fugir. Ele começou a pensar. Quem tem que examinar a si mesmo é quem? É vocês. Pilatos, na hora que viu o Jesus sendo sacrificado, o que ele fez? Que viu que era inocente, ele lavou as mãos. Opa, eu vou sair fora. Vocês é que tomam atitude, vocês é que examinam. Eu não sei de mais nada. A igreja, nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Mas o pastor não consegue supervisionar ninguém. A sua vida íntima, a sua vida pessoal. Eu não sei o que passa no seu coração. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Hoje você está bem espiritualmente, amanhã você pode. Hoje você pode ser um gatinho manso, amanhã você pode ser um leão. Ou você pode ser uma gatinha hoje, amanhã você pode se tornar uma leoa. É a natureza. Paulo não fala que fui vendido sobre escravo do pecado? Se não fosse a lei, não tinha conhecido o pecado? É por causa da lei conheci que sou pecador? E aí? De repente você viveu o mês todo na bênção,
Mas durante essa semana, ou de ontem para hoje, você se transformou de repente. Sei lá, deu algum... Sei lá. Errou, sei lá. O que está aqui ninguém conhece. Deus conhece e você conhece. Eu não vou examinar você, mas o pastor não tem esse poder de examinar ninguém. Por isso que a Bíblia diz: examina o homem se é assim. Aí ele até completa depois: se o homem julgar-se a ele mesmo, ele não será julgado como pelo Senhor, será julgado somente pelo Senhor. Porque quando o Senhor disciplina, Ele nos corrige, nos edifica. Por isso que Mateus 7, me ajuda aí, irmãos, diz assim, ó. Como é que diz Mateus 7? Mateus 7 é bem fácil. Então aqui, ó, não julgueis para que não seja. Vamos dizer, não julgueis para que não seja julgado. Porque da medida que vos julgares, será o quê? Da forma que você mede, o anjo vem com uma trena e mede você do mesmo jeito. Eu não te conheço, Deus te conhece. Deus sabe quem é liberal, quem não é liberal, na hora que faz com amor para relacionar à obra, quem não faz. Irmãos, eu não te conheço. Eu não te conheço, Deus é que te conhece. Nós temos natureza pecaminosas, naturezas horríveis. E quem nos ajuda na nossa fraqueza é quem? Espírito Santo. Por isso que estamos clamando: Espírito Santo, fique perto de mim. Vou orar, vou ler a Bíblia, que se um minuto que você deixa, a carne entra e predomina. Sim ou não, irmãos? Então, deixo aí essa meditação. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos só completar, diga comigo: fracos, doentes e os que dormem. Paulo tratou de 3 classes aqui, ó. Fraco. Pastor Manel, lá no Rio de Janeiro, meu pastor, até com certeza já partiu para o Senhor. Ele, toda vez na Santa Ceia, ele dizia isso. Toda vez: irmãos, tem crente. Toda vez ele falava isso: tem crente, irmão, que nem é alguma criação que eu tenho lá em casa. Aí o pessoal perguntava: que criação? Ele: galinha da Angola. Por que galinha da Angola? Sempre diz: tô fraco. Toda vez ele dizia isso. Na vigília, quando ele abria a palavra, ele falava: tô fraco. Já viu a galinha da Angola? Como que ela diz? Como que diz? Vocês acabaram de falar: tô fraco. Né? Aí teve um dia que eu passei no quintal, eu escutei um barulho. E sério mesmo, coisa de novo convertido, irmão, sério. Só que era uma cerquinha daquelas, que lá é muita cerca lá no Jardim Angá. Uma vez eu ouvi uma criação gritando, ouvi um barulho: tô fraco. Aí eu pensei: opa, tem um crente fraco ali. Era uma galinha da Angola, eu lembrei na hora. Era um monte no Jardim Angá, numa rua, tinha um monte, o rapaz, marreco, um monte. Aí eu parei assim, o Fábio até parou, me lembra como fosse hoje: rapaz, você tá aí apreciando as galinhas? Eu falei: não, rapaz, que eu tô vendo aqui um monte de galinha da Angola, eu vejo um monte de crente ali, que nem o pastor me ensina. Tô fraco. Eu tenho certeza, na hora que você passar perto de uma galinha da Angola hoje, você vai dizer: ali tem um crente fraco. Inclusive, eu nunca vi por aqui. Alguém já viu por aqui, irmão? Tem não, né? Vou ver se eu consigo uma. Vou deixar lá em casa. Eu já tenho um gigante, agora tem um tal de Nagasaki. Eu vou comprar uma da Angola. Quando você falar que tá fraco, eu vou te ler. Pastor Roberto tem? Tem? Tá fraco? Então... não, uma galinha. Então, é desse modelo. Na hora que você falar tá fraco, eu vou falar assim: não, irmão, vem cá, você tá errado. Fraco, eu aceito isso aqui, que diz que tá fraco. Paulo diz: quando eu penso que estou fraco, eu estou forte na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nada disso aí, irmão, sai fora. Aí ele diz: e muitos doentes. O que é o doente? Ele precisa tomar o remédio certo para ser curado.
Paulo diz que há muitos enfermos na fé. Sim ou não, irmãos? Isso é um perigo, estar enfermo na fé. Imagina alguém com febre, com algum problema que precisa ir ao médico. O que o médico faz? Tem que dar remédio. E às vezes receita para curar a enfermidade do cidadão. Precisa de remédios. E remédios é que combate. Quem é o remédio do crente, irmãos? A palavra. Qual é o remédio do crente? Oração. Qual é o remédio do crente? Perseveração. Perseverar na fé e dizer: Senhor, hoje eu estou fraco, eu posso estar doente hoje, mas o Senhor vai me curar, vai me restaurar, vai me dar vitória em nome de Jesus. Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14. Eu podia citar aqui de cor. Romanos 14. Romanos 14. Diz assim, olha o que na versão da minha Bíblia, cada uma tem versão diferente, mas é a mesma coisa. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Tem tradução que diz assim, ó: acolhei aquele que é enfermo na fé. Paulo fala da enfermidade espiritual. Aí ele prossegue, aí uns acreditam que pode comer de tudo, pode comer só legume, outro crê que só come carne. Eu como de tudo, irmãos, que se eu me oferecer, não tem esse negócio não, sabe por quê? Eu estou curado, restaurado em Cristo, e em Cristo eu encontrei a liberdade. Mas aqui, eles estão dizendo, não come carne, outros não comem, e é aquela discussão toda. Outros bebem refrigerantes, outros não bebem, outros bebem café, outros não bebem, mas enfim, mas o texto, o primeiro texto, versículo 1 diz assim, ó: acolhei o que é débil. O que é uma... A enfermidade espiritual pode se tornar uma pessoa... O que é uma pessoa débil? Oi? Fala sem medo, irmão. Ser feliz. O que é uma pessoa débil? Hã? Um falou doido, pai, estamos já encerrando já. O que é uma pessoa débil na fé? Hã? Só falou daqui, irmãos, é sério, não vamos, tá escrito na Bíblia. O que uma pessoa seria débil na fé? O que seria? Responde aqui, quem pode falar? Hã? Fala aí, gente. Doente, um débil mental. Como fala assim, um débil mental. O que é um débil mental, irmãos? O que ele faz? Tem às vezes, ele carrega até uma bateria. Tinha um camarada, isso aqui eu vou contar, eu gosto de contar às vezes, tem dia que eu tiro, nem é para contar história, é de fato que aconteceu comigo. E encerro aqui, para a gente ministrar a Santa Ceia. Do lado ali em Taquari, na rua Pedro Nolasco, eu estou morando do lado de um homem que ele tinha uma carteirinha de doido, irmãos, de débil mental. Só que eu não sabia. E um dia ele passou e falou assim, ó, aqui eu aguentei quase 40 anos um centro de macumba. Agora eu não vou aguentar a igreja não. Ah, não vou não. E um dia eu não sabia de nada, não conhecia o homem. Atravessei a rua e falei, olha rapaz, eu sou homem de Deus, além de ser homem de Deus, eu sou carioca, rapaz. Eu não vou correr não, rapaz. Ele, não vou correr não. E assim eu falei sério. Inclusive ele chamou a irmã Penha na época, a missionária Penha, e falou para ela sobre isso. Depois me chamaram no canto e falaram assim, Kleber, é o seguinte, rapaz, esse camarada tem até carteira de doido. Se ele pegar e te dar um pau no meio da rua, sabe o que vai acontecer? Ele não vai preso não, porque ele tem até carteira. Eu falei, por quê? Eu não sabia. Aí me falaram, porque ele não responsabiliza pelos seus próprios atos. Porque é uma pessoa débil, uma pessoa sem direção, não sabe o que faz. A pessoa enferma na fé é a mesma coisa. Às vezes ele fica sem direção, não sabe o que faz, toma qualquer remédio, ele não se responsabiliza pelos seus atos espirituais. Mas nessa manhã Jesus ele está aqui, sabe para quê? Para cada dia nos dar remédio do céu, para nos curar da enfermidade, dizer que aqui não tem débil, não tem enfermo, mas tem crente renovado, edificado pela presença de Deus. Quem está edificado nesta manhã pela sua presença, pela tua presença nesta manhã aqui no nome de Jesus,
Eu profetizo vitória, restauração para a tua vida espiritual, para a minha vida espiritual. Enfermidade sai. A pior enfermidade é a espiritual, porque a carnal é descoberta, mas a espiritual, só Deus. Aí ele prossegue o seguinte: e muitos hoje que dormem. Não é dormir, irmão, quando chega em casa, não. Não é dormir quando alguém chega muito cansado do trabalho e dorme na igreja. Não, irmãos. O que dorme é espiritual. O que dorme. Efésios 4, 5,14 diz assim, ó, pelo que diz, desperta tu. Vamos dizer essa palavra junto? Desperta que dorme. Efésios 5,14. Depois vamos conferir. Diga mais uma vez. Desperta. Diga para o seu irmão. Você está desperto, irmão? Você está ligado no céu? Diga para ele. Diga mesmo de verdade. Diga, tu está ligado, irmão? Tu está despertado aí? Já despertou? Já despertou mesmo, irmão? Deixa eu ver se tá vivo. Não, fala para ele. Deixa eu ver se tu tá vivo. Tu não veio pra cá pra ficar só assim me olhando, não, irmão. Tu veio pra dar o teu melhor, pra adorar a Ele em espírito e verdade. Aqui tem crédito despertado, irmão. A trombeta de Deus está tocando nos teus ouvidos e dizendo: desperta, 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 desperta. Tem que despertar. O que acontece quando alguém sai 4 horas, hoje mesmo tinha que levantar 4h30, antes do relógio tocar, já dormindo na boa, antes do relógio tocou, você dá despertamento, porque você tem um compromisso, você desperta. Isso que ele está dizendo, alguém está dormindo, ele está dizendo o seguinte: alguns dormem, e para que se levanta do sono, precisa despertar. O relógio vai tocar e você desperta para levantar. Esse despertador, simbolizando o Espírito Santo, ele está como despertador dizendo: desperta, ora, busca, porque os dias são maus, os dias são de trevas, os dias são ruins, e se a igreja não tiver despertada, ela vai permanecer no sono da indolência. Mas nessa manhã estamos aqui ligados no céu, despertados, dizendo: Senhor, toda vez que o relógio tocar, eu estou pronto, em prontidão para ficar de pé e dizer: eis-me aqui. Glória a Deus. Despertamento. Então é isso. Essa é a palavra nessa manhã. Muitos que são fracos, os que são doentes e os que dormem. Aí, o Romanos 14, ele fala assim: acolhe aquele que é fraco na fé. Ei, isso aqui é muito importante, isso aqui não pode passar batido. Irmão, aqui é uma palavra pastoral. Eu que sou mais um pouquinho forte na fé, eu tenho que suportar quem, irmãos? Os mais fracos, né? Sim ou não, irmãos? Você tem que aguentar, irmão. Você diz assim: Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Na hora que vem um jorrão, você quer chutar o pau da barraca. É nessa hora que você já tem que ter sabedoria. Tem sempre pessoas que sempre vai ter que arrastar ele pela fé, levar ele para o culto, ter paciência com ele. E aquele que é mais forte, acolhe aquele que está um pouco enfermo, porque Deus vai curar ele, Deus vai despertar ele, Deus vai dar vitória. E nós que somos maduros na fé, temos que entender que a igreja do Senhor, ela não é só composta por pessoas que estão 100%, sim ou não? Porque somos seres humanos. E cada ser humano, Deus tem um tratado com ele, cada servo dele, cada serva dele, né? Deus tem um cuidado. E tem aqueles que são mais fortes, tem aqueles que são abençoados, e aqueles que não são, irmãos, aqueles que precisam de a gente carregar ele. Você que é forte, tudo aquele que é fraco. Amém, irmãos? Se você vê um irmão fazendo coisas que não suporta,
ora por ele, porque Deus vai despertar e vai curar ele no nome de Jesus. Deus vai curar ele, vai despertar ele no nome de Jesus. Amém? São 10h20. É o tema da festa dos homens? Efésios 5:14? Efésios 5:14 é o tema da festividade aí, irmão. Nem sabia. Desperta tu que dorme. Tá vendo, irmão? Ficarmos atentos que Deus está nos dando vitória nessa manhã aqui. Vamos ficar atentos. Desperta. Desperta. Levanta. Por que dessa palavra desperta? Essa semana eu levantei cedo. Falei com a Camila, eu vi uma irmã um sonho, né? Que eu tive um sonho. Crente, a irmã crente, irmão, de saia. Crente. Eu falava assim, só que o negócio não pegou só para ela, pegou para mim também. Eu falava assim, irmã, a senhora ficou. Ela falou assim, eu já sabia que eu ia ficar. Ela falou bem assim para mim, eu fiz a minha escolha. Aí eu falei, você não está sabendo não? Ela o quê? Eu não estou sabendo. Nem nisso a pessoa estava ligada, mano. No momento ali que eu estava tendo aquela madoma ali, estava sonhando. Eu falei, olha, o arrebatamento aconteceu. E nós ficamos. Você está rindo que não foi você que estava no sonho lá, irmão. Desperta, mano. Tu que dorme. Você está rindo, eu quero ver se vocês... Nós continuar aqui no culto, irmão, depois disso aí, misericórdia, irmão. Sabe o que eu lembrava? Eu falava assim, nossa, agora eu tenho que ir no cartório. Eu brincava tanto que tem que ir no cartório, passar por nome de alguém, para ficar com patrimônio e tudo, depois do arrebatamento, agora eu que tenho que ficar com patrimônio. Era uma sensação horrível, de saudade. Eu falava assim, nossa, como os crentes pregavam, irmão, e a gente não dava ouvido. Como os crentes pregavam e a gente não dava ouvido. Eu começava a dizer isso. Aí vem aqueles momentos ruins, né? Passava e eu dizia, Senhor, agora vai vir a marca da besta, o falso profeta, vai implantar a marca do 66. E como vamos fazer? É uma saudade que parece que algo foi embora e é algo que nunca mais é preenchido. O arrebatamento está próximo. E você não pode ficar aqui, irmãos. Sabe por quê? Hoje nós estamos pregando aqui, os obreiros pregam, todo mundo prega. E tem quem aqui? O Espírito Santo, não é isso? Agora imagine, irmão. Que coisa esquisita. A igreja foi arrebatada. O evangelista Carlos pregando aqui, irmão. Sem o Espírito Santo. Está queimado. O presbítero Gilmar aqui falando, irmãos, vocês ficaram, irmãos, sem o Espírito Santo, irmão, que coisa terrível. O que detém o anticristo é o Espírito Santo. O Espírito Santo sai. Não tem mais ninguém na terra para proteger a igreja, para dar cobertura. Quem vai reinar é o anticristo. Mas hoje quem reina é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é Jesus de Nazaré. A igreja não foi arrebatada, é real. Jesus está aqui, Ele está nos dando vitória, dizendo, você é a promessa do arrebatamento. Glória a Deus. Vamos subir para o arrebatamento. A irmã era crente, irmãos. Nossa Deus. Eu falava assim, irmãos, a senhora é crente. Mas ficava com açaí e tudo, irmão. Não, Jesus está voltando, irmãos. Vamos ficar ligados, irmão. Eu corria, falava, gente, o que é isso? Eu nunca tive um sonho assim, irmão. Assim, uma coisa rápida, mas o foco era arrebatamento. O foco era arrebatamento. Cuidado, irmão. Porque não queremos ficar aqui não.
Quem quer subir no arrebatamento? Amém. Ninguém quer ficar, né, irmãos? Jesus, ele é fiel. Tá bom, irmão? Deus, ele é fiel.